para ouvir a tua palavra. Que não haja distração alguma, Senhor, com preocupação do que vamos fazer daqui a pouco, ou amanhã, ou durante a semana. Não. Deus, agora em nome de Jesus, blinda mente e coração, com o propósito único de ouvir a tua palavra. Somente isso. Deus, que nós saímos daqui revigorados. Amém. E toma, Senhor, o teu servo nas tuas mãos, o teu filho. Usa poderosamente nas tuas mãos. Que ele não esqueça de detalhes, mas que o Senhor possa lembrá-lo, se algo ele não lembrar, como o Senhor tem feito. Deus, em nome de Jesus, porção dobrada sobre o teu filho. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Bom, primeiramente, feliz Dia dos Pais para todos os pais aqui presentes. Dia especial. Água, Cal, com certeza, bastante água. Feliz Dia dos Pais a todos. Hoje é um dia especial. Feliz Dia dos Pais. Meu pai está aqui. Sou muito grato pela tua vida. E eu sei que da Bíblia a gente vê vários pais, homens de Deus, muitas vezes falhando na educação dos seus filhos. Homens de Deus que os filhos acabaram muitas vezes não seguindo. Davi, Eli. Mas você não, pai, você tem esse privilégio. Glória a Deus. Deus é gracioso na sua vida. Que seus filhos estão aqui firmes e seguindo o caminho do Senhor. Isso acho que é. Eu sou muito grato por isso. Amém. Te amo muito. Amém, Tiago. Glória a Deus, queridos. Amém. Maravilhoso. Abra sua Bíblia lá em João, Evangelho de Jesus, qual inspirou João, o apóstolo, a escrever João 21. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Queridos, Deus tem uma palavra maravilhosa para você. Amém? Nesse dia especial, abre o seu coração. Abre o seu coração. Tira todos os seus conceitos, todos os seus preconceitos, todos os seus... E deixa Deus falar com você. A Bíblia é a palavra de Deus. Ah, mas como você sabe? A Bíblia é a palavra de Deus. Não tenho dúvida disso. E ela quer falar conosco nessa manhã. Abre o seu coração. Amém? Deus, o Pai maravilhoso, quer falar com você nessa manhã. Amém? João 21 diz assim, começando, vamos ler o capítulo todo. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia, que é o mar da Galileia. Tinha alguns outros nomes, como Tiberíades, mas é o mar da Galileia. Foi assim, e começa a relatar esse fato. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, o que está escrevendo, e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no bar, mas naquela noite não pescaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse então, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Aleluia! Glória a Deus.
O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Pedro. Simão Pedro, então, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus nesse momento, então: traga algum dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco então e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia de 153 grandes peixes. Aleluia. Então, embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhes perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Aleluia. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, então Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: então cuide dos meus cordeirinhos. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe novamente Jesus: pastoreie então as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Disse então Jesus: cuide das minhas ovelhas. Diga-lhes a verdade: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderás as mãos, e outra pessoa o vestirá, e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então disse-lhe: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era quem estava ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou ao Senhor: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que me importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos um rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas aqui e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Aleluia! Aleluia. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Esse é um texto maravilhoso. Amém? Amém. Glória a Deus. Tremendo. E essa semana, com isso em mente, pedindo para o Senhor, ele sabe, os pastores que pregam aqui, não é a gente que fala. Amém? Amém. É Deus que mostra, é Deus, porque vocês não são ovelhas dos pastores, vocês são ovelhas dele. Amém? Somos todos ovelhas dele. Amém? E quando ele quer, ele traz a palavra. E essa semana esse texto veio ao meu coração e tem tudo a ver, porque a gente vê aqui em Jesus uma atitude de pai. Jesus fala aqui no versículo 5: filhinhos. Aleluia! Filhos. Jesus é um pai aqui. E essa semana eu vi um vídeo, uma entrevista do Rodrigo Silva, e ele conta uma história muito interessante. Ele fala que tinha um filho, um menino, 5, 6 anos,
E ele deixou o carrinho dele cair atrás daqueles móveis pesados, sabe? Aqueles bufês, você coloca prato, que fica super pesado. E aquele menino estava ali tentando colocar a mão por trás e não conseguia. Aí ele tentava puxar, nem mexia aquele móvel, é muito pesado. E ele tentando. E aí o pai do menino passou e viu aquela cena. O pai esperou um pouquinho, até perceber que ele não ia desistir, muito menos conseguir empurrar o móvel. E aí ele perguntou para o filho: filho, o que você está fazendo? Meu pai, que está aqui, o meu carrinho, está difícil de pegar esse carrinho. Aí o pai olhou e perguntou: filho, você está usando toda a força que tem? Pai, claro que eu estou, não está difícil, não consigo colocar a mão. E aquele pai então baixou do lado daquele menino, pegou nele, fez ele olhar nos olhos dele e falou: filho, você realmente está usando toda a força disponível que você tem? Naquela hora o filho entendeu a mensagem, parou de fazer força e olhou para os olhos do pai e falou: pai, me ajuda, por favor. O filho entendeu que ele tinha mais força possível do que a força que ele tinha. Amém? Amém. Glória a Deus. E é exatamente isso que a gente vê nesse texto. Jesus aparecendo para aqueles discípulos e mostrando que ele tinha disponível muito mais do que eles poderiam fazer. Aleluia! E ele chama de filhos. Glória a Deus. Por isso que nesse texto nós vemos a atitude de Jesus, o Pai que restaura as nossas forças, restaura a nossa vida, restaura o nosso vigor, restaura tudo em nós, amém? Amém. Glória a Deus. É isso que esse texto fala, de Jesus como nosso Pai. Nesse dia dos pais, ele chama de filhos. Ele é o nosso Pai, e é o Pai que nos restaura o vigor, restaura a força, tem força a mais para nos dar, amém? Glória a Deus. E é isso que veremos nesse texto aqui, amém? E Jesus, antes de entrar nos detalhes de como Jesus restaura a vida e a força dos discípulos aqui e tudo mais, tem um contexto, né? Como a gente vai entender esse texto? Trazendo ele para dentro do seu contexto, amém? Eu sempre gosto de, todas as vezes que prego um texto, olhar para o seu contexto e entender o que está falando aqui. Qual é o contexto? Primeiro, quem escreve esse livro? E quem escreve esse livro é João. O próprio texto, no versículo 7 e no versículo 9, fala o discípulo a quem Jesus amava. Por que João fala o discípulo a quem Jesus amava? Porque João é humilde. É óbvio que Jesus não amava mais a ele. É óbvio que Jesus, como pai, quantos pais aqui tem mais de um filho? Sim. Qual você ama mais? Hã? Qual, Adriano? É uma boa referência, né? Bastante filho. Quem você ama mais, Adriano? Igual. Então por que ele fala o discípulo a quem Jesus mais amava? Porque na verdade ele está querendo mostrar quem ele era. Ele é quem mais amava Jesus. Amém? Amém. João é conhecido como discípulo amado. No texto, quem é o primeiro que reconhece que é Jesus? João. É ele. Gente, Pedro, é Jesus. É o Senhor. Ele era o discípulo. Não é então a questão de quem Jesus mais ama, é de qual deles aproveitava mais o amor de Jesus. Acho que aproveitava, não é a palavra certa, então, aquele que desfrutava mais do amor de Jesus. Amém? Esse é João. Esse é o discípulo amado. Glória a Deus. Ele estava mais próximo. Quem é aquele? O próprio texto também ele tem um parênteses aqui no versículo 20. Ele fala que quem é o discípulo que estava ali no peito de Jesus na hora da ceia? João. Era ele. Qual foi o único discípulo que estava na cruz? João. Então, queridos, quem está escrevendo aqui é o discípulo que estava mais próximo de Jesus. Quem mais desfrutou do amor de Jesus. Aleluia!
E esse texto é repleto do amor do Pai para com os seus filhos aqui. Glória a Deus. Amém. Outro detalhe, ponto interessante em relação ao contexto, do propósito. Qual o propósito do livro de João? E João é fantástico, porque eu costumo dizer, geralmente quando a gente está falando com alguém, um novo convertido, qual livro da Bíblia a gente indica para a pessoa ler? O livro de João, não é? Lê lá João. Por quê? Porque João ele é simples. João é um dos poucos livros da Bíblia o qual ele deixa explícito o propósito. Olha aí no texto, volta um pouco os seus olhos nos últimos versículos antes do capítulo 21, versículo 30 e 31 de João 20. Só voltar um pouquinho nos seus olhos. Olha, ele fala assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não foram registrados nesse livro, mas estes que foram escritos, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Amém? Aleluia. O propósito de João é claro. Eu compilei essas histórias, e são muitas histórias, porque ali no último versículo que a gente leu do capítulo 21, fala que se fosse colocar todas as histórias, não teria livro no mundo suficiente para escrever tudo o que Jesus fez. Aleluia! Então, o poder de síntese de João é fenomenal, para trazer as histórias que mostram para nós que Jesus é sim o Filho de Deus, que veio e morreu em nosso lugar, e se nós cremos, teremos também vida no nome dele. Amém? Amém. Esse é o propósito de João. Por isso é um livro simples. Mas não é só simples, é um livro profundo. Porque quando a gente vai no profundo das histórias, a gente percebe verdades maravilhosas. Como no texto aqui, a gente percebe essa verdade de que Jesus é o Pai restaurador. Aleluia! Então ele não é só simples, mas ele é profundo. E esse é o propósito do livro de João, mostrar quem é Jesus, o que ele veio fazer, a intenção desse coração de Jesus, de Pai, porque ele chama os discípulos de filhos. Aleluia! Ele quer mostrar isso para nós nessa manhã. Amém? Amém. E a questão muito importante para a gente entendermos esse texto é o contexto dessa história. Por que tem essa história? Onde está o contexto dessa história? Dois textos. Mateus 26, você pode anotar aí, eu vou ler aqui. Mateus 26, 31, começando no 31, vai até o 35. E Marcos 16, 6 e 7. Esse é o contexto do que acontece aqui. Por quê? O texto diz assim, lá em Mateus 26, 31. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ali, logo depois que Jesus sai do cenáculo com os seus discípulos, ele tem o lava-pés, a ceia, tudo mais, né? Já está caminhando para a sua entrega. Ele sai daquele ambiente com os 11, porque Judas já tinha saído para entregar, para trair Jesus. Ele sai e fala que ele canta um hino e ele sai para o Monte das Oliveiras. Enquanto ele está indo para o Monte das Oliveiras, onde naquela noite ele já seria pego pelos soldados e ia começar a via cruzes, ele fala isso para os discípulos. Olha o que ele fala. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês aonde? Onde que eles estão aqui? No mar de Tiberíades, mar da Galileia. É o contexto. Jesus está mostrando e profetizando, usando a palavra para mostrar um encontro que ele tinha com os discípulos, marcado. E o maravilhoso é um encontro marcado depois da sua morte. Aleluia! Ele ressurreto, e ele fala: vocês irão me abandonar. Mas Pedro, né? Pedro responde: ainda que todos abandonem, eu nunca te abandonarei. Pedrão. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Imagina Pedro ouvindo isso. Aí ele vai: não, viajando, aconteceu alguma coisa. Respondeu: mesmo que seja preciso que eu morra contigo,
nunca te abandonarei, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. A gente pudesse parar aqui, mas o texto é muito claro. Não foi só Pedro. Não foi só Pedro. Todos os discípulos disseram que não abandonariam Jesus. E o que todos fizeram? Que a palavra de Jesus é poderosa. Só que Jesus marca esse encontro aqui, que lemos no capítulo 21. Após a sua ressurreição. Esse é o contexto. O outro texto de Marcos 16 é quando as mulheres chegam no túmulo e o anjo conversa com elas que está ali e fala assim: não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Aleluia. Não está aqui. Vejam o lugar onde haviam posto. Agora vão, digam aos seus discípulos e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Lhes disse quando? Quando estavam saindo para o Getsemane. E aqui então, no capítulo 21, é o encontro marcado com os discípulos antes da morte de Jesus. Aleluia. O encontro marcado por Jesus na certeza de que ele ressuscitaria. Aleluia. Será que é poderoso esse encontro aqui? Não? Glória a Deus. É maravilhoso. Esse é o contexto. Aleluia. É maravilhoso a gente ver esse contexto aqui. E o que mais chama minha atenção aqui, quanto a isso, nesse encontro, pensa bem, qual era para ser a atitude dos discípulos para esse encontro? Pô, cara, Jesus ressuscitou. Ele falou, lembra que ele falou para a gente: vamos lá, glória a Deus, vamos lá. Era para ter um espírito de exultação, de alegria, de puxa, é agora. Ele falou, vai acontecer, vamos lá para Galiléia, vamos encontrar com ele. Mas é isso que a gente vê no texto? Eles não estavam assim. Estavam apreensivos. Eles foram para o encontro. Porque quando fala foi assim, estavam lá reunidos, dá para entender que eles estavam ali esperando Jesus. Só que parece que Jesus demorou um pouco. E Pedro, vou pescar. Não, vou pescar. Tem que fazer alguma coisa. Vou pescar. Estava apreensivo. Estava preocupado. Sabe quando você está pensando com uma coisa, tem que fazer alguma coisa, aí você tem que vamos lá, limpar a casa, aí você tem que vou pescar. É mais ou menos isso. Por que eles estavam assim? Já que Jesus vai aparecer ressurreto para eles. Foi o encontro que Jesus mesmo marcou. Porque tem um outro detalhe. Era um encontro fácil para eles? O que todos falaram para Jesus? Eu não te abandono, não. Posso até morrer, eu morro com você, mas eu não te abandono. Não foi só Pedro. Pedro é apenas o líder que puxa. Todos falam. Amém? Amém. Só que a história correu, o que aconteceu? E aí eles iam ter que encontrar Jesus. Com que cara que você vai encontrar Jesus? Depois de ter abandonado ele. Esse é o coração. Esse é o sentimento que eles estavam aqui. Puxa, agora morreu o pé do fogo. Já era. Não tem mais, vai ter que ir lá. Vou ter que ir lá, não. Marcou, vou ter que ir lá. Tem que ver o que ele vai falar. Acho que eles imaginaram Jesus na beira do mar. Lembra quando Jesus entra no templo e viu aquela pessoa fazendo venda e tal? O que Jesus faz? Prepara o quê? Acho que eles imaginaram Jesus preparando esse chicote assim. Falei que vocês iam melhorar, vocês falaram que não, jogaram na minha cara que não. E agora segura a bronca, queridão. Acho que eles estavam imaginando isso. Eles estavam pensando nisso. Mas Jesus não faz isso. Amém? Esse é o contexto, só para a gente entender um pouquinho aquilo que está acontecendo. Então, dentro desse contexto, dentro de tudo isso, onde que a gente percebe aqui a restauração que Jesus restaura na vida deles? Como Jesus restaura a vida deles?
Quais áreas da vida deles Jesus restaura nesse momento aqui? E são as áreas que eu quero trazer para nós. Amém? Agora, 3 áreas Jesus restaura na vida dos discípulos aqui. É claro que eu destaco 3, mas Jesus, a ideia é Jesus restaura todas as áreas da nossa vida. Vou destacar 3 aqui. Primeiro, a nossa fé. Jesus começa restaurando a fé deles. Por quê? Eles estavam abalados na fé. Nós vemos várias vezes os discípulos questionando Jesus, e até mesmo logo depois, um pouquinho depois ainda aqui, quando Jesus já está sendo assunto aos céus, eles sempre questionam: Senhor, é agora que você vai restaurar o reino de Israel? Como serão essas coisas? Senhor, porque a mente do judeu naquela época, quando falava de Messias, eles só pensavam na restauração física do reino, em um Messias vir arrebentar com Roma, acabar com aquela escravidão, restaurar o reino do filho de Davi, prometido, um reino próspero, um reino cheio de esperança. Era isso que eles aguardavam do Messias, e eles tinham convicção que Jesus era o Messias, que iria destruir Roma. Mas só que o Messias que eles queriam tanto querer destruir Roma, morreu aonde? Numa cruz romana. Que era a pior morte possível. Aí bugou, né? A fé abalou. Estavam abalados. Quando eu preguei aqui, não sei quantos lembram, sobre os discípulos a caminho de Emaús, é o mesmo sentimento. E agora? Já é, vamos voltar. Vamos voltar à vida que segue, né? Acabou. Vamos pescar, né? O que sobrou. Tem que encher a barriga, né? O nosso ministério acabou. O Messias, o que morreu. Aí você pensa: não, mas Jesus não tinha falado com eles. Deus não marcou esse encontro aqui. Eles não estavam aqui para isso. Olha como a fé é um negócio, como nós somos. É terrível o ser humano. Volátil. A gente é muito instável, volátil. A fé estava lá embaixo. Lá embaixo a fé deles. E eles falaram: vamos voltar, vamos, vida que segue. Vida que segue o quê? O que a gente fazia antes de fazer tudo isso aqui? O que eles faziam antes? Pescar. Vamos fazer o quê? Vamos pescar, né? Vamos fazer, vamos dar um jeito. Vamos dar o nosso jeito. Vamos viver do jeito que eu acho que a gente tem que viver. Vamos fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Porque Jesus já foi. A fé completamente abalada. Esse é o cenário aqui. Uma desolação total de fé. Por isso acharam melhor seguir a vida deles pescando. Contudo, depois de mais uma pesca frustrada, mais uma, porque a primeira, quando eles foram chamados lá em Lucas capítulo 5, é uma pesca exatamente igual, a gente vai entrar com mais detalhes mais à frente. Novamente Jesus aparece à beira do mar e fala para eles: lancem as redes. Só que antes de dizer lancem as redes, Jesus faz uma pergunta cortante para o coração deles. Porque o texto diz que eles voltaram a noite inteira, passaram a madrugada tentando pescar. E Jesus aparece para ele e fala: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Olham eles lá e falam: filhos, e aí? Sabe o que Jesus está querendo perguntar aqui? E aí? Valeu a pena seguir do teu jeito? Valeu a pena tentar o sustento da sua forma? Valeu a pena vocês me abandonarem e seguir a vida do jeito que você acha que tem que ser seguida? E aí, valeu a pena me abandonar? Valeu a pena me tirar do barco? Valeu a pena achar que é você que consegue o seu sustento? Valeu a pena você se esforçar e tentar conseguir do seu jeito as coisas? Valeu a pena você confiar no seu entendimento, na sua sabedoria, no seu conhecimento? E me abandonar? Filhinhos, vocês têm alguma coisa para comer? Jesus sabia que eles tinham pescado nada? Jesus sabia disso? Claro que ele sabia. Mas Jesus é fantástico.
E aí? Pulou? Conseguiu fazer alguma coisa com a sua força? Conseguiu algum sustento com a sua força? Do jeito que você acha que você tem que fazer? Conseguiu? Rolou aí? Conseguiu? Tem alguma coisa para comer agora? Você não é o bonzão? E assim, depois de revelar para eles que não valia a pena mesmo terem abandonado a fé, terem enfraquecido na fé, onde ele revela que eles, não vale a pena. Sabe por que não vale a pena? Lancem as redes. E quando eles lançam a rede, a palavra de Deus diz que a rede enche. Aleluia! Amém. Interessante que lança do lado direito, né? Não, brincadeira, não vou entrar nesse assunto. Tem nada a ver. Lancem as redes. Por que Jesus manda eles lançarem as redes? Jesus revela mais uma vez porque eles poderiam e deveriam restabelecer a fé deles. Porque eles tinham que nunca ter abandonado a fé, nunca ter desistido de Jesus. Jesus declara para eles e mostra o porquê eles poderiam confiar em Jesus e dá 3 motivos para eles aqui. O primeiro motivo é porque a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus é infinitamente melhor do que a sabedoria, o jeitinho e a forma humana. Amém? Qual que era o conhecimento humano de pesca, como eles mostram aqui? Primeiro, tinha que ir de madrugada, à noite, no fundo do mar, porque os peixes saíam ali, naquele momento, naquela hora. E eles fazem conforme exatamente era o conhecimento humano, como era a ciência da pesca daquela época. E eles eram pescadores. Pedro tinha uma empresa de pesca junto com Zebedeu, pai de Tiago e João. Eles eram excelentes profissionais, ou seja, tinham todo o conhecimento humano em relação a como tinha que pescar. Só que fazendo do jeito que eles achavam que tinha que ser feito, eles pescaram um mísero peixe que quer. Porque o primeiro motivo que nós temos que confiar em Jesus é porque o que Ele tem e como Ele sabe é muito mais do que a nossa sabedoria e o nosso conhecimento. Aleluia! Jesus faz os peixes aparecerem, o texto fala, a 90 metros da praia. Nunca que ia ter peixe ali. Dentro da sabedoria humana não teria peixe ali. E de manhã, porque já estão voltando. Então, já era, acabou. Se não tem lá, já era, não adianta. Vamos voltar. E no que eles estão voltando, perto da praia, lança a rede. Peraí, você não manja nada de pesca em Jesus. Eu estou vendo que você não conhece, porque primeiro tem que ser à noite e lá no fundo. Aqui de manhã não vai ter peixe. Jesus mostra que a forma dele é superior à nossa. O conhecimento dele é infinitamente maior do que o nosso. Não adianta a gente brigar. Por isso que nós podemos confiar nele. Aleluia. Ou seja, a gente pode confiar em Jesus, pois mesmo que a direção dele, a orientação dele seja completamente diferente do que a gente entenda, nós podemos confiar porque ele é superior a nós. Amém? Mas pastor, se não fizer isso não vai ter jeito, porque assim, confia em Jesus, querido. Ele sabe muito mais do que você, do que eu. Se você quiser pegar o peixe do jeito que você acha que tem que fazer, você não vai pescar nada. Mas se você confiar em Jesus, da maneira que você nem imagina, vai aparecer peixes. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Tenha fé em Jesus, porque Ele é infinitamente melhor do que você e eu. Amém? Segundo motivo, porque eles não deveriam ter abandonado a fé, é porque Jesus, Ele é o provedor. Amém? Não eu. O grande detalhe dessa pesca aqui, tem 3 milagres aqui de Jesus. O milagre não foi só aparecer peixe onde não apareceria, foi não ter aparecido peixe onde deveria aparecer. Aleluia.
O mar de Tiberíades era um mar conhecidíssimo deles, dos pescadores. O próprio rei Herodes, rei da Judéia, exploravam os pescadores ali, porque sabia que ali tinha peixe. Muito peixe. Herodes sabia, ele explorava os pescadores, porque com os tributos que era dado a ele, ele comprava o seu reinado de César. E politicamente a coisa rolava. E ele sabia que ali era um lugar que tinha peixe. Naquela hora de madrugada, no fundo, tinha peixe. Ou seja, não ter peixe foi um milagre. Porque Deus é o provedor. Ele não só provê na hora certa, mas Ele tira na hora certa também. Para mostrar para nós que do nosso jeito não dá. Porque quem provê é Ele, não a gente. Amém? Ele não apenas provê o peixe na hora certa, mas Ele tira também na hora certa. Jesus segurou os peixes. Ou seja, o peixe está na mão dele. Ele é o provedor. É Ele que dá, é Ele que tira. E o terceiro milagre é Ele que protege, é Ele que guarda a nossa bênção. O texto fala que, apesar da rede estar cheia, o que aconteceu com a rede? Ela rompeu e não aguentou, é isso? A rede não rompeu. Milagre! Porque Deus não é só o provedor que dá e tira, mas é o provedor que guarda aquilo que Ele nos dá. Aleluia! E eu não estou falando só de bênçãos materiais, mas de todo tipo de bênção que Deus nos dá. Ele guarda. Guarda os nossos filhos, guarda a nossa família. Aleluia, gente. Guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. Ele é o provedor. Aleluia, aleluia. Salmo 127:1 fala: se não for o Senhor quem o guarda, em vão vai vigiar a sentinela. Temos que confiar nisso. Senão a gente pira, gente. Olha o mundo como está hoje. Pelo amor de Deus. Hoje está tendo na Paulista uma marcha para Exu. Olha a legalidade que o homem está dando para o inimigo agir. Querido, se não for o Senhor o guarda, em vão vai vigiar a sentinela. E Ele é o provedor que guarda, que protege, que não deixa arrebentar as redes. Aleluia! Aleluia! Ou seja, podemos confiar em Jesus, pois Ele é quem tira, Ele é quem dá, Ele é quem protege o nosso sustento. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Amém. E o terceiro motivo aqui porque podemos confiar em Jesus, não só porque Ele é o provedor, não só porque Ele é muito mais sábio, mas porque Ele é amor. Deus é amor. Deus, Ele nos ama como um Pai. Os discípulos estavam esperando qual a atitude de Jesus, como eu disse? Chicote. Tá vendo? Não falei, não disse. Bem feito. Toma. Estavam esperando retaliação, punição, porque eles erraram. É o que eles estavam esperando. Eu lembro quando a gente era criança, nós 4, nós éramos crianças boazinhas, né, mãe? Era bonzinho. Tranquilo. Eu era bonzinho, mãe. Arteiro, mas arteiro. Jardim para aqui. Eu digo... E eu lembro que uma coisa, a gente aprontava. Imagina, 4 e quase próximo à mesma idade, e a gente fazia coisa errada, aprontava até o momento onde minha mãe quase puxava os cabelos, não ficar louca! E aí ela falava uma frase: eu vou falar tudo pro pai de vocês quando ele voltar. Puxa! Aí já era. Aí você fala. E teve uma vez que a gente foi cientes disso. O papai está chegando, o que a gente foi fazer? O Edgar, mais velho, deu uma ideia brilhante. Vamos colocar um monte de calça. Põe calça, 2, 3, 4 calças cada um, que vai ser suave. Ó.
varada. Só que, vai. A hora que chegou, ele fazia uma filinha, fica a filinha lá. Aí primeiro o Edgar, depois eu, a Pâmela assim por último, né? Eu colocava, porque a Pâmela dava 2, 3 meninas, né? Tá. Aí fazia a filinha no quarto e entrava. Aí quando entrou o Edgar primeiro, tira as calças. Todas. Aí a gente na fila, putz, não rolou a ideia. Não rolou, miou, já era. A gente tinha feito coisa errada. A gente sabia o que viria. Só que Deus, Jesus é um pai de amor. Glória a Deus. Jesus está na beira da praia, não está com um chicote. Ele está com o quê? Um churrasquinho de peixe. Com pão. Padaria do céu. Vindo direto do pão da vida. Padaria do céu. Ele está ali com uma brasa. Provavelmente a noite inteira, eles molhados de ter tentado pescar frio. Ele aquece os discípulos. Aleluia! Esse amor de pai que sabe que somos falhos. E aqui tem um detalhe: Jesus age assim porque ele sabia que os discípulos estavam arrependidos. Porque se eles não tivessem, todos teriam feito como Judas. Judas estava aqui? Não. Nem iam para esse encontro. Eles vão para o encontro. Eles estão ali. Eles vão para a Galileia. Ou seja, eles estão arrependidos. Quando Jesus vê arrependimento no nosso coração, é dessa forma que Ele trata. Com amor, com carinho, com misericórdia, com graça. Misericórdia porque Ele não deu o que eles mereciam. O que eles mereciam era chicotada. Mas Ele não dá, Ele é misericordioso. Aleluia! E Ele dá mais, Ele dá um churrasquinho. Porque quando Deus abençoa é em abundância. Eles estavam vindo com 153 peixes. Deus podia falar, não, tinha mais peixe ali, aleluia. Que Ele é abundante em graça, em misericórdia. Jesus é amor, por isso a gente pode confiar nesse amor dele, amém? Amém. Esse texto eu quero que você lê, Salmo 103, abre lá. Esse é livro. Texto maravilhoso, mostrando por que nós podemos confiar em Jesus, porque se a gente se arrepender dos nossos pecados, Ele nos trata dessa forma e não com punição, aleluia! Salmo 103, versículo 8, diz assim, 103, versículo 8, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim grande é o seu amor, aleluia, amém, para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai, aleluia, tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó, aleluia. Confie em Jesus, porque Ele te ama como um pai. Amém. E que pai que vai punir um filho arrependido? Glória a Deus. Ele sabe, e é isso, Ele nos ama. Podemos confiar nesse amor, não importa o que você fez. Mas passou, porque a nossa tendência é essa, a gente erra. Quando a gente erra, a nossa tendência é se afastar. Quantas pessoas já não ouvi falando, na igreja não sou hipócrita, eu errei um monte de coisa, não vou lá. E aí a nossa tendência é se afastar, quando na verdade temos que nos aproximar. Porque Deus nos perdoa. Se nos arrependermos, o texto fala, Ele é assim com aqueles que temem. Se nós tememos a Deus e erramos, e temos consciência do nosso pecado e queremos nos arrepender, temos que nos aproximar de Deus, amém? Amém. Lá em Hebreus 4, o texto que estudamos recentemente aqui às quartas-feiras, fala, aproxime-se do trono da graça de Deus.
com toda a confiança, a fim de alcançar graça e misericórdia no momento difícil. É isso que a gente tem que fazer, querido, porque Ele é um Deus de amor, amém? Um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Se você errou, não tem problema. Se você reconhece e entende que precisa dele, se aproxima dele, amém? Glória a Deus. Ou seja, podemos confiar em Jesus, pois Ele é um Pai que nos acolhe em amor, graça, misericórdia e perdão. Glória a Deus. Glória a Deus. Portanto, a primeira área que Jesus quer restaurar na nossa vida, como Pai restaurador, é a nossa fé na sabedoria dEle, a nossa fé na provisão dEle e a nossa fé no amor dEle. Amém? É a primeira área. Billy Graham, grande homem de Deus, ele tem uma frase, ele fala assim: a coisa mais emocionante sobre o céu é que Jesus Cristo estará lá. Aleluia. Esse encontro nós vamos ter com Cristo, amém? E podemos ter esse encontro não só lá, aqui hoje. Jesus está aqui hoje e quer ter esse encontro na beira do mar, com um churrasquinho, para te aquecer, para te perdoar, para te restaurar, para restaurar a fé nele. Mesmo que você tenha abandonado, mesmo que você não está mais acreditando, volte para Jesus, amém? Eu pergunto, como que está a minha fé? Onde eu tenho focado a minha vida? Na minha sabedoria, no meu conhecimento, no que eu acho que é certo? Ou na palavra de Deus? Ou no conhecimento de Deus? Tem várias histórias. Paulo, em 1 Coríntios, vai falar que a sabedoria do homem é loucura. A sabedoria de Deus é loucura diante da sabedoria humana, na verdade. Por quê? Porque Deus sempre faz o diferente, para mostrar para nós que não somos nada e que Ele é. Qual era o objetivo da pescaria? Pegar peixes. Foi pego os peixes na forma humana ou na forma de Deus? Pronto, querido, acabou. Temos que crer nele. Esquece o que você acha, esquece o que você crê nele. Aleluia, Ele vai fazer do jeito dele, não do seu. Muitas pessoas questionam, mas como que pode ter Deus se tem fome na África, se tantas coisas acontecendo, se Deus fosse amor? Querido, Ele faz da forma dele. O problema do homem é que ele quer colocar Deus dentro da mente dele. Ele quer que Deus haja no amor dele, Ele quer que Deus haja na bondade dele, Ele quer que Deus haja na justiça dele, da forma dele. Mas eu vou falar para você, querido, Deus é muito maior do que você. Amém. Só um pouquinho, só para você ver que a sabedoria dele é superior, só um pouquinho. Mas então Deus não é amor, porque Deus, Ele foi justo, não deixou de ser justo, matando o único justo no lugar de todos os injustos. E Ele não deixou de ser justo. Como, pastor? Não sei. Ele é maior que eu. O problema é que Ele quer tentar colocar Deus no conhecimento dele. Quer colocar Deus na forma dele. Quer colocar Deus da maneira dele. Quer que peixe venha na hora que eu estou lá fazendo do jeito que eu faço. Mas Deus não, Deus é superior. Não é que Deus é irracional, Deus é supra-racional. Deus não deixou de ser justo, matando o único injusto, o único justo, e mais, o filho dele, no lugar de todos os injustos, sem cometer um pingo de injustiça. Pastor, como isso? Ele é maior do que eu. Aleluia! Se eu tivesse um Deus que eu entendesse tudo, não seria Deus, seria eu. Amém? Então para de querer se justificar, para de querer achar que você é mais que Deus. Nós não somos mais que Deus. Ele faz do jeito dele, da maneira dele, da forma dele. Apenas creia, meu Deus. Descanse. Entregue. Ele está aqui querendo fazer um churrasquinho para você. Aleluia. Confia nele. Aleluia. Outra área que Jesus restaura na vida desses discípulos é o ministério. Aleluia. Depois de restaurar a fé, restaura o ministério. Versículo 15. Esse é um texto muito conhecido, já ouvi várias pregações. Eu mesmo já preguei algumas vezes.
E aí Deus vai mostrar mais e mais coisas. É maravilhoso. No momento onde Jesus restaura Pedro. E aqui é algo interessante que eu vejo, que eu não enxergava antes. É que o texto fala, depois de comerem. Depois de comerem quem? Quem estava aqui? Só Jesus e Pedro? Tinham 7 discípulos que estavam colocados, que a gente viu aqui no começo. Não era só Pedro. Não era só Pedro. Jesus não quer restaurar só Pedro aqui. Jesus usa Pedro porque Pedro era líder. E a gente vê a liderança de Pedro claríssima no texto. Versículo 3. O Pedro fala vamos pescar, gente? É isso que ele fala no texto? Não. Ele fala, vou pescar. E ele fala, vou pescar. E os outros? Consegue. Por quê? Porque ele é líder. Ele é referência. Parênteses aqui, líder. Você que é líder, você nunca vai ser neutro. O que você faz, se você tem uma liderança nata, os outros vão seguir. E aí é o cuidado. Vão seguir mesmo se você fizer o bem e se você também fizer o mal. Por isso é uma responsabilidade muito grande para a liderança. Por isso que Tiago, lá no capítulo 3, versículo 1, vai falar, não quereis muito de vós seis líderes. Porque sobre líder pesa uma responsabilidade muito maior. Amém? Amém. Fechando parênteses aqui. Então, a restauração é para todos, focado em Pedro como líder, porque alcançando Pedro, ele ia alcançar todos. E o texto que a gente viu do contexto, fala que só Pedro falou que não negaria. Todos os outros disseram a mesma coisa. E de novo, naquele momento, mostrando que Pedro era o líder. Ele que puxava Pedro, né? Pedro é possível. Mas e Jesus aproveita isso para restaurar todos os discípulos. Amém? Então a lição aqui para todos eles. E também para nós. A forma como Jesus vai restaurar o ministério deles aqui. Amém? Jesus, então, focando na vida de Pedro, o líder, ele começa a restaurar. E aqui, quando a gente olha para o texto, com os olhos ministeriais de Jesus para com os seus discípulos, percebemos como ele é extremamente minucioso e detalhista na restauração do ministério deles aqui. É maravilhoso a gente ver isso. Como que Jesus restaura então o ministério deles, contando para Pedro, que conversa com Pedro, mas está com todo mundo ali, lembra disso? Como que Jesus restaura? Primeiro, mostrando para eles que o ministério ele é estável. O chamado que eu tenho para vocês, mesmo que vocês abandonem, continua o mesmo. Aleluia. Aleluia. O interessante desse texto aqui, como eu falei que ia voltar e agora nós vamos entrar. Como que foi a primeira pesca maravilhosa? Vocês lembram? Lá em Lucas, e naquela pesca ele chama os discípulos. Então é uma pesca que revela chamado. É o momento que revela direção, chamado, ministério. No final daquele episódio, o que Jesus fala para Pedro? Falei de você, pescador? Você está pescando peixe, mas esse não é o que eu quero para você. Eu tenho outro ministério para você. Eu tenho outro chamado para você. Você é pescador de homens. E para a gente ver como o ministério é estável, Jesus novamente aqui faz exatamente a mesma coisa. Que mar que eles estavam lá em Lucas 5, na primeira pesca, você lembra? Mar da Galileia. Que mar que é aqui? Mar da Galileia. O que aconteceu na primeira pesca durante a madrugada toda? Pegaram um monte de peixe? O que aconteceu aqui nessa madrugada aqui? Pegaram peixe? Não. Jesus manda, lança a rede. Lá na primeira pesca, o que aconteceu? Enche, a gente chamava outro barco, o barco se perdeu. Peixe também. O que acontece aqui quando Jesus manda lançar a rede? Peixe de novo. Ou seja, o ministério é o mesmo. Mesmo que você abandonou, o ministério que Deus tem, o chamado que Deus tem na sua vida, ele é estável. Creia nisso. Deus tem algo para você e não vai mudar. Amém? É tão lindo porque falando com uma pessoa, uma vez falando sobre esse texto, a pessoa falou para mim assim, apesar de não ter de igreja, nossa pastor, eu nem sabia que tinha 2 pescas. Nossa, agora que eu vi que são 2 pescas. Parece aqueles textos do Evangelho, que é uma mesma história, mas vista do ponto diferente de cada um dos evangelistas, mas é a mesma história. Até parece isso, não é? Por quê? Porque Deus mantém o ministério na nossa vida. Amém. O chamado ele não vai mudar.
Quem muda, infelizmente, somos nós. A gente que abandona porque errou, ou porque não sei o quê, ou porque... O ministério, ele é estável. Amém? Amém. Glória a Deus. Quando Jesus nos chama, Ele nunca desiste de nós. O que Ele tem para nós sempre está à disposição para realizarmos para a glória dEle. Amém? Amém. Segundo motivo, a segunda forma que a gente percebe a maneira de Jesus restaurar o ministério de Pedro e em Pedro, de todos aqui, mostrando que Ele nos conhece. Aleluia! Aqui é maravilhoso. Com o exemplo de Pedro, ele está mostrando para eles: ó, o ministério está ali. Por quê? Porque eu conheço você. Eu sei das suas fraquezas. Eu sei. E o ministério não é com a sua força, é com a minha força. Porque eu conheço você. Quando a gente leu lá em Salmos 3, eu sei que você é pó. É verdade, sim. E olha como Jesus conhecia Pedro aqui. Como Jesus chama Pedro aqui? Simão, filho de João. Lembra como Jesus falou com Pedro no primeiro encontro com Pedro? O próprio evangelista João fala, João capítulo 2, se quiser anotar aí, versículo 42, quando André vem apresentar Pedro para Jesus, antes de Pedro falar qualquer coisa, o André falar qualquer coisa, a hora que chega, Jesus fala o quê? Você é Pedro, você é Simão, filho de João. Da mesma forma na restauração aqui, glória a Deus, porque ele conhece, você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, ou seja, eu sou Jesus, sei quem você é, conheço o seu presente, o seu passado, porque você é filho de João, mas eu também tenho um futuro diferente para você, porque você vai ser chamado Pedro, aleluia! Amém. Jesus conhece, e mais uma vez na restauração, Jesus usa as mesmas palavras, aleluia! Simão, filho de João. Glória a Deus. Ou seja, antes mesmo de Pedro falar, Jesus deixa claro que ele conhecia quem Pedro era. E ele sabe quem nós somos. Por isso, muita gente quer desistir do ministério porque a gente confia em nós e não nele. Deus sabe quem a gente é. É verdade, sim. E Ele quer nos dar forças. Outro detalhe aqui, que mostra como Deus conhecia Pedro, como Deus vai nos detalhes da vida de Pedro. O que Pedro disse para Jesus lá em Mateus? Vocês lembram? O texto de Mateus que dá o contexto. Ainda que todos te abandonem, ainda que todos te abandonem, ele está falando que estava com quem ali? Só os discípulos. Todos eles te abandonem, eu não te deixarei. Qual a pergunta de Jesus? A primeira? Pedro, você me ama mais do que eles? Vê que é a mesma pergunta. Lá você disse que mesmo que todos, então você ama mais que eles mesmo? Tem certeza, Pedro, agora de tudo que passou? Você realmente me ama mais do que eles? Você realmente não me abandonaria como todos me abandonaram? Olha como Jesus restaura Pedro, porque Ele conhece Pedro. Pedro, você ainda continua achando, depois que tudo passou, que você realmente é o cara? Você continua achando realmente que você é o discípulo? E Pedro aprende a lição. Sabe por que Pedro aprende a lição? Por causa da resposta. Jesus, tu sabes que eu te amo. E aí a gente não entende no português, porque no português não dá para entender isso. Mas no original que foi escrito no grego, Jesus pergunta para ele: Pedro, agaspame, tu me amas com amor sacrificial, com o amor de Deus incondicional, com esse amor que está disposto a se sacrificar mesmo? Pedro responde: Jesus, filéus te, eu te amo, mas não nesse nível. Eu aprendi a lição. Eu aprendi a lição, Senhor. Eu te amo, mas não nesse nível. Me perdoa, Jesus. É isso que Pedro está falando aqui. Aleluia! Glória a Deus. Maravilhoso! Jesus conhece. Jesus conhece a nossa vida. Terceiro,
Momento de restauração, onde Jesus traz a mesma situação. Vocês lembram onde que Pedro negou Jesus? Está no texto de João 18. Vocês lembram onde Jesus é levado, vai lá para o Sinédrio, e Pedro não chega a entrar lá, mas ele fica em volta com alguns servos e alguns soldados. O que tinha ali naquele momento onde ele nega Jesus 3 vezes? Vocês lembram? Casa de Caifás. Uma fogueira. Ele nega Jesus 3 vezes, chegando a falar: eu juro que eu não conheço esse homem, diante de uma fogueira. Para uma criada. E o que Jesus faz? Em volta do que? Depois que eles comeram, saiu a grelha, saiu os peixes, saiu o pão, o que ficou? Uma fogueira. Em volta do que? Jesus pergunta para ele se ele amava? De uma fogueira. Jesus é fantástico, porque ele cria o mesmo ambiente da queda para mostrar que ele tem poder de restaurar. Aleluia! No mesmo ambiente onde ele caiu, Jesus está falando: eu posso te levantar, eu sei o que você fez. Eu posso te levantar e quero te levantar, porque eu criei o mesmo ambiente. Aleluia! Esse é o amor de Deus. Ele conhece a gente. Querido, se tem um olhar que eu não queria ter que experimentar na minha vida, é o olhar que Jesus deu para Pedro depois que o galo cantou. Sim. Cara, esse olhar eu não queria. Sim. Acho que no coração de Pedro veio um desespero. Já era. Ele estava certo, eu estava errado. Mas Pedro se arrepende. Diferente de Judas, que só tem remorso e se mata, Pedro se arrepende porque ele vai ao encontro de Jesus. Ele vai para o encontro marcado. Ele vai. E aqui Jesus restaura ele. E agora, se naquela fogueira da queda, ele olhou aquele olhar onde trucidou o coração dele, eu imagino que agora o olhar de Jesus para Pedro é o mesmo olhar de Jesus para a mulher adúltera. Lembra da história quando Jesus se levanta do chão, porque ele estava no chão escrevendo? Diz o texto que ele se levanta do chão, olha para a mulher e diz: mulher, cadê os seus acusadores? Ela diz: foram embora. Eu também não te condeno, vai, não peques mais. Ele viu esse olhar de Jesus para ele: eu não te condeno, Pedro, eu te perdoo porque você reconheceu o seu erro. Aleluia! Amém. Eu conheço você. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Quantas vezes Jesus fez ele repetir que amava ele? 3. Restauração. Ele nos conhece. Aleluia. Amém. Ele mostra que nos conhece. Ele mostra, como nós vimos, que o ministério é estável. Ele mostra que ele nos conhece, por isso que ele dá um ministério para nós. Jesus deixa claro que nos conhece no mais íntimo do nosso ser e está sempre disposto a nos levantar quando caímos. Amém? Para continuar firme no ministério. Essa aqui é a terceira maneira que a gente vê como ele restaura o ministério aqui de Pedro e dos discípulos, é mostrando claramente o ministério que ele tem. Quantas vezes Deus fala para Pedro o que ele tinha que fazer? 3 vezes. Eu já estou tentando pescar homens? Vai, cuida dos meus cordeiros. Vai, pastoreia as minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. 3 vezes ele deixa claro qual é o ministério que ele tem para Pedro: pastorear, não pescar. Amém? Amém. Porque Deus deixa claro qual é o nosso ministério. Amém? Não temos dúvida. Quando buscamos em Deus, Ele deixa claro qual é o nosso ministério. Glória a Deus. Toda vez que tem repetição na Bíblia, é porque Deus quer selar aquilo que Ele está falando. Amém? Por 3 vezes Ele fala: Pedro, o seu ministério é pastorear. Para de pescar. Porque você quer voltar a pescar. Quando Deus tem um ministério para nós, Ele deixa claro o que Ele quer.
Não temos dúvida daquilo que Ele quer. Basta a gente buscar. Amém? Amém, Senhor. Porque o ministério ele é estável. O ministério, Deus conhece quem nós somos e quer continuar nos dando o ministério e aponta o ministério para nós, o que Ele quer. Assim, quando Jesus nos chama, quando Ele tem um ministério para nós, Ele não deixa um pingo de dúvida sobre o que Ele quer que a gente faça. Amém? Amém, Senhor. Portanto, a segunda área que Jesus restaura aqui nos discípulos é o ministério. Deixando claro que a nossa missão que Ele tem para nós, ela é clara, ela é estável e Ele sabe quem nós somos. Amém. Se confiarmos nele, mesmo se cairmos, mesmo se fraquejarmos, mesmo que seja duro aquilo que Ele tem para nós, Ele vai estar sempre disposto a nos levantar diante da fogueira. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Tinha um professor no seminário que ele comparava o ministério com uma rapadura. O que a gente fala da rapadura? A rapadura é doce, mas... Ele fala, o ministério é doce. Ah, mas não é mole não. É verdade. É, Senhor. É verdade. Mas ele é estável, porque Jesus deixa estável. Ele é certeiro, porque Jesus mostra realmente o que Ele quer. E se a gente confiar, Ele vai sempre nos levantar, sempre nos dar força para continuar no ministério. Amém? Amém. E eu pergunto, como está o ministério que Deus te deu? Como você está desenvolvendo isso? Ah, mas quando a gente fala disso, turma diz, o ministério é só para pastor, para evangelista, para diácono, o ministério é só... Não! O que Deus te chamou para fazer, independente do que seja, como que você está fazendo? Como que você está fazendo? Está desistindo, está indo para trás? Ah, não dá certo. Ah, não, errei. Não, já era, errei. Deus não vai me confiar em mim. Não, Ele quer te restaurar, amém? Amém. O que tem feito você desanimar? Não desanime. Deus quer restaurar sempre. Glória a Deus. Terceira e última área que Deus restaura aqui é o futuro. Não Deus restaura, mas Deus sustenta. O futuro não aconteceu ainda, mas Deus sustenta o futuro. Porque o versículo 18 fala assim: digo-lhes a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderás a mão e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte ao qual Pedro iria glorificar a Deus. E a tradição diz que Pedro foi crucificado. E quando foi ser crucificado, ele disse que ele queria que colocasse ele de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como Jesus. Jesus mostrou para Pedro o futuro dele. E disse para Pedro: eu te sustento. Aleluia! Ele não só restaura a fé, não só restaura o ministério, mas também mostra o futuro. E aqui é um ponto interessantíssimo. Porque dentro da dinâmica da restauração de Jesus aqui, Jesus está mostrando: olha, eu restauro sua fé, isso, fé, força, aí, eu estou restaurado. Ministério de novo, isso, vamos lá, vamos para o ministério, estou restaurado. Agora o seu futuro vai ser o quê? É glória, é vitória, é prosperidade, é poder, é voar. É isso? Isso é o seu futuro. Sabe por que não? Porque o compromisso de Jesus não é com o evangelho de hoje, é com o evangelho dele. O compromisso de Jesus não é com o futuro que você quer, mas com o futuro que Ele tem. Amém. Amém? Glória a Deus. O compromisso de Jesus é com o futuro dele. E não é com a palavra dele. E não com o evangelho de hoje. Hoje as igrejas só estão querendo acalentar as pessoas. Hoje você entra nas igrejas e você parece um cliente. Tem que ter um bom estacionamento, tem que ter um bom ambiente para seus filhos. Então, a igreja está errando em mimar as pessoas. E as pessoas estão aceitando isso por quê? Por que você mudou de igreja? Ah, porque lá não tinha o que eu queria, não tinha assim, não tinha aquilo, não tinha aquilo. Presta atenção, meu querido, você não é cliente, você é discípulo. Aleluia. E discípulo, o futuro, é Marte. Glória a Deus. É difícil. Não é fácil. E hoje
hoje em dia, e a gente está pregando aqui, Deus sempre fala através daquilo, através do meu pai, através da armadura. Temos que ficar firme porque a tendência é a coisa piorar. A tendência é o diabo estar se levantando agora na Paulista, eles estão fazendo uma marcha para Exu. E a gente aqui querendo ser afagado, aí tem que ter um ar-condicionado, aí tem que ter uma boa cadeira, aí tem que ter uma boa aulinha com meus filhos, aí tem que ter um bom estacionamento, uma pessoa me recepcionando, aí tem que ter uma boa palavra, o louvor tem que estar afinadíssimo. Deixa eu segurar o que eu ia falar. Isso não é ser crente. O futuro vai ser difícil. E sabe o que vai acontecer com esses que estão achando que a igreja é um lugar para eu ser afagado? Vão abandonar muito o barco. Porque já abandonam o barco quando a igreja não faz aquilo que eu quero. Uma vez lá em Caxias, na igreja da Kelly, eu já falei isso aqui, não sei quantos lembram. Chegou um rapaz, o pastor falou: pastor, eu estou procurando outra igreja e tal. Não, mas o que aconteceu? Não, eu estou aqui quase um ano, não troquei de carro, minha empresa mudou. Porque ele fica escutando esses testemunhos que não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Porque quando Cristo olha para o futuro, é Marte. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E não foi só Pedro que morreu. Por isso que aqui a lição é para todos. Porque não foi só Pedro que foi mártir. Quando a gente vai para a história, todos eles foram mártires. Todos, sem exceção. E aí, igreja, está preparado para ser mártir? Eu acho não, porque se vai embora da igreja, porque eu fui lá, o pastor não olhou para mim. Vai. Desculpa, vou segurar. Plantar batata, vou falar. Eu fui lá, ninguém falou do meu aniversário. Pelo amor de Deus. Não dá. É Marte. Se você está preocupado porque você não foi afagado, imagina que na hora de chegar o cara na sua casa, vou matar o seu filho, nega Jesus. E aí? E você não aguentou nem o pastor não te cumprimentar? O futuro está difícil. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Esse foi o futuro de Pedro. Por isso que eu falo, confie. Jesus está falando aqui para Pedro, confie em mim, Pedro. Pois o futuro que você tem está nas minhas mãos. Mesmo que seja duro, segure firme. Confie. E Pedro aprendeu isso de uma maneira maravilhosa. Primeiro, ele mesmo escreve na sua carta, no capítulo 2, primeira carta dele, capítulo 2, 19, ele fala assim: porque é louvável que por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições e sofrimentos injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem feito o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Pois para isso vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. E o que Jesus fala para Pedro no finalzinho aqui do 19, e então disse: siga-me. Quer seguir Jesus? Qual foi o caminho que Jesus andou? Só glória, só prosperidade. Depois que eu vim para a Igreja Batista Papai, eu não tinha nada. Eu vim para a Igreja Batista Papai, agora eu tenho tudo, tenho 3 carros, 3 casas. Eu sou a Batista Papai, é isso? É isso que é Evangelho? Seguir Jesus é ir para a cruz, querido. Aleluia. Glória a Deus. O Evangelho é um chamado para a morte do meu eu, da minha vontade, do futuro que eu quero. É fazer, Deus, eu quero fazer o seu futuro, mesmo que seja a morte. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é Evangelho. Siga-me, Pedro. E Pedro, foca, Pedro. Por quê? O texto fala que ele no ensaio olhou para João, que está escrevendo esse livro, e fala: e quanto a esse? E ele fala: Pedro, que importa esse, meu? Cuida do que eu tenho para você. Não fica olhando o ministério do outro. Não fica olhando o chamado do outro. Não fica olhando
quiser que ele fique vivo, o que te importa, meu querido? Foca no que você tem. Foca no que eu tenho para você. Foca na missão que eu tenho para você. Aleluia! Porque o que eu tenho para você é martírio. E aí? E entra o livro de Atos. Pedro, sabendo desse futuro, ele fica quietinho na dele, fugindo, é isso? Não. É isso que a gente vê em Atos? Porque ele confiava em Jesus. Ele foi cheio do Espírito Santo. E na primeira mensagem que ele prega, 3.000 pessoas se salvam. Aleluia! Porque esse é o chamado. Aleluia! E esse texto ele é fundamental, olhando agora isso aqui. Porque se não tivesse o capítulo 21 de João, que faz a ligação entre Atos, porque depois é Atos, como eu entender tudo que esses discípulos fizeram em Atos? Se não tivesse esse texto aqui, que seria que nós saberíamos? Eles abandonaram. Como que abandonaram? E agora em Atos estão fazendo tudo isso? É fundamental. Sabe por que estão fazendo isso? Porque Jesus, o Pai restaurador, restaurou a fé, o ministério e o futuro deles. Amém? Esse é o capítulo 21. Esse é Jesus, o Pai restaurador, que está hoje aqui e quer restaurar a sua vida. Amém? Terceira e última área que Jesus, o Pai restaurador, tem em nós. Ele quer sustentar o nosso futuro, nos dando confiança nele e nos ajudando a manter nosso foco naquilo que ele reservou para nós. Amém? Amém. Paulo, lá em Filipenses 1:21, ele fala: o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Se eu fosse adepto de tatuagem, eu não sou, acho que esse seria uma tatuagem que eu faria. Porque, e aí, viver é Cristo, é lucro, é isso que a gente tem que viver. Amém? Amém. O nosso futuro, infelizmente não, mas é mostrado para nós que, quando nós lemos e nós temos falado que estamos e somos a igreja dos últimos dias, o que vai acontecer nesses últimos dias? Está preparado a dizer que o viver é Cristo e o morrer é lucro? Está preparado, meu querido? Qual evangelho você tem ouvido? Que evangelho você tem dado ouvidos? O que afaga o teu ego, o que afaga o que você quer fazer? Ou esse evangelho onde fala, você vai morrer? Será que eu estou preparado mesmo para morrer com Cristo? Eu já falei aqui outras vezes, mas isso aqui cabe perfeitamente. O inimigo tem feito uma estratégia terrível hoje em dia e tem conseguido. Quem já viu aqueles memes onde fala os homens dos anos 60 e 70? Aí o cara bate na porta, nem vê. Já viu isso mesmo? Homem dos anos 90, 80 e 90, bate e vai. Homens dos anos 90 e 2000, bate, sente um pouco, mas vai. Aí homens de 2000 para frente, o cara bate na porta, começa a chorar. Não, e xinga a porta. E reclama da porta no Twitter. E faz um Instagram com a porta, olha que a porta me cancela a porta. Os haters, não, essa porta tá. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Estratégia do inimigo para deixar a gente fraco. Deixar a gente diminuir. Deixar a gente não conseguir suportar a dor. Não conseguir suportar o sofrimento. É a estratégia do inimigo. Porque ele sabe que ele vai vir com tudo e está se preparando para isso. A melhor forma de estratégia é você enfraquecer o inimigo. E é isso que ele está fazendo com a gente. Criando igrejas, pastores só pregam que é só mar de rosa. Porque na hora que tiver destruição, não é isso aí, não é nada. E ele vai fugir. E não vai suportar. Vai fugir não, vai negar. Mas pastor, se eu não fizer
fizer isso, eu não vou ter como sustentar a minha casa. Eu tenho que fazer essa marca. Eu não sei o que vai ser, eu não sei. Mas eu tenho que ter isso aí que estão falando, porque senão eu não vou conseguir comprar e nem vender. O que vai ser de mim? Vai, põe. Vai, faz aí. Você vai comer aqui, mas o resto da eternidade no inferno. E aí? O que vale? Morrer aqui e ver o resto da eternidade com Cristo? Ou viver aqui, sobreviver aqui, dentro do sistema que vai ser imposto para nós? Sim. Viver dentro do sistema bonitinho. Mas depois que morrer, querido, se você estiver dentro do sistema, já era. E a ideia do 666 é sistema. Porque a primeira vez que aparece mão e testa na Bíblia é lá no Antigo Testamento. Mostrando, quando Deus termina de falar das leis, fala mão e testa. E os judeus tentaram fazer isso de uma forma literal. Eles andavam com o negócio na testa e na mão. Os filactérios. Mas o que Jesus quer dizer é mente e ação. Tem que ser dominada pela minha lei. O que o diabo vai fazer? Mente e ação dominada pelo meu sistema. Meu sistema. Se você não estiver no meu sistema, você não vai comprar nem vender. Você não vai sobreviver. E aí, você vai se render ao sistema? Não. Um bom teste já foi essa pandemia. Quantos se renderam ao sistema nessa pandemia? Toma cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado. Concluindo, sabemos que a nossa tendência é tentarmos pegar o carrinho atrás do móvel com a nossa força, não é? A nossa tendência é puxar ali e fazer de tudo. Mas não podemos esquecer que a nossa força não é toda a força que temos em nosso dispor. Amém? Amém. Temos a força do nosso Pai. Amém? Jesus, que é esse Pai restaurador aqui do capítulo 21 de João, está olhando para nós hoje e está dizendo: e aí, você está usando toda a força que tem? Está usando? Eu quero te restaurar. Eu quero restaurar hoje a sua fé. Quero restaurar hoje o seu ministério. Quero mostrar para você que eu sustento o teu futuro. E aí? Que nós possamos olhar nos olhos de Jesus nessa manhã. Amém. E falar: Pai, me ajuda, por favor. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Filhos, eu quero fazer algo diferente agora. Quero que a gente se ajoelhe. Todo mundo. E a gente vai orar. Se o diabo está se levantando na Paulista agora, a igreja dele vai se levantar de joelhos. Em nome de Jesus. Porque Deus vai sustentar o nosso futuro. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Satanás sabe o que significa aquele povo que fica com os pés para trás. E nós estamos diante do Senhor. Oh, aleluia. Ajoelhados diante do teu poder, diante da tua majestade. Oh, aleluia. Nunca adoraremos outro Deus além de ti. O Senhor é único. O Senhor é único. A tua palavra, Senhor, diz lá em Daniel 12:10 que muitos passarão por uma prova. Muitos serão provados e passarão na peneira, na purificação. Deus, em nome de Jesus, vá conosco. Aleluia. Nós não seremos talvez esses muitos que serão provados, porque nós queremos nos preparar antes.
2 vezes o Senhor fala para Pedro: segue-me, segue-me. E a tua palavra diz também, Senhor, que aquele que não deixa pai, mãe, filho, filha, por amor de mim, não será meu discípulo. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos ajoelhados diante de Ti, oh Deus tremendo, dizendo que Tu és o nosso Deus. Deus, não permita que ninguém aqui, Deus, que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para pastorear, possa passar por essas provas, porque nós reconhecemos que temos que nos preparar antes. Não penere ninguém aqui, Senhor. Não vai ser necessário, porque todos entendem qual é a responsabilidade de Te seguir. Amém. E dizer que não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Aleluia. Nós Te adoramos, nós glorificamos o Teu nome, nós exaltamos o Teu nome. Tu és o nosso Deus, o único verdadeiro Deus, o Deus criador dos céus e da terra, do universo e tudo que nela há. A Ti pertence a terra e tudo que nela há. E nós estamos aqui, Deus, lendo engano que Satanás tem um poder sobre essa terra. Não, ela é tua e ela te pertence. Glória a Deus. Glória a Deus. E a tua palavra diz que todos os moradores da terra é teu. Aleluia. E nós queremos declarar que o Senhor é o nosso Deus. Aleluia. É o nosso Deus. Aleluia. 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 Jesus, oh Jesus, restaurador, Pai restaurador. Aleluia. Restaure as nossas vidas, aquilo que precisa ser restaurado. Muda, Senhor, daquilo que precisa ser mudado. Deus, mas o que nós queremos é viver a vida que o Senhor quer que nós vivamos. Aleluia. Nos conduza a vitória, Aleluia. a vida de vitória. Eu abençoo a cada irmão meu. Aleluia. Deus, cuida deles. Eu sei que o Senhor já tem colocado os seus anjos para segurar cada um. E os teus anjos acampam ao redor de cada um e os livra. Mas, Senhor, eu quero que o Senhor continue usando cada um. Quando as pessoas olharem para cada um dos teus filhos que estão ajoelhados aqui nesta manhã, possam ver Jesus e reconhecer e transformar as suas vidas. Eu abençoo a cada um. Abençoo o homem, a mulher, o filho, a tua filha, os filhos deles, todo o lar. E que todos possam viver uma semana maravilhosa diante de nós. E nós vamos dar uma ordem agora, Senhor. Prepare, Senhor, os anjos da linhagem de Miguel, conforme está lá em Daniel capítulo 12, que o Senhor já designou para proteger o teu povo. Esses anjos poderosos de guerra que estão a nosso favor, a nosso trabalho, designado pelo Senhor. Nós ordenamos ao mundo espiritual agora, aos demônios, aos principados, às potestades, aos demônios menores e maiores. Vocês estão agora, obedeçam essa ordem no mundo espiritual. Vocês estão amarrados, amordaçados, imobilizados, impedidos de ver e agir. E que vocês estejam fora de combate com os filhos que estão aqui de joelhos diante do único Deus verdadeiro. Não só aqui, mas lá no carro, lá em Santa Catarina, em Lages,
lá também na Zona Sul de São Paulo, em Francisco Beltrão, todo o povo da Aba Pai, seja agora blindado, e toda arma forjada no inferno para atingir a todos nós seja destruída agora, em nome de Jesus. E dessa forma que vocês estão amarrados, amordaçados, imobilizados, impedidos de ver e agir, vocês estejam agora sobre as ordens dos anjos da linhagem de Miguel, que levarão vocês para o lugar aonde o Senhor Jesus determinar, e lá vocês fiquem. Obedeçam agora, em nome de Jesus. Obrigado por essa estratégia de guerra maravilhosa, Senhor. Guarda todos os teus filhos, guarda toda a tua igreja, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus siga com você, filho, siga com você, filha, siga com toda a sua família, hoje e até Maranata. E todo o povo de Deus diz amém. E todo o povo de Deus diz amém. Aleluia.